Olá, eu sou Viviane Lima, terapeuta e treinadora de desenvolvimento humano. E esse é um dos vídeos que compõem parte da Maratona Bem Me Sinto. A Maratona Bem Me Sinto tem por objetivo auxiliar pessoas comuns a sentir bem-estar, utilizando práticas simples, elementos domésticos e tecnologias energéticas, desenvolvendo rotinas com comportamentos saudáveis, de cuidados com a mente e as emoções, pois ao fazer as práticas propostas, você vai sentir no seu corpo físico uma sensação de bem-estar. É só começar. É importante saber que comportamentos saudáveis, mental, emocional, espiritual e também físicos, têm a capacidade de lhe trazer saúde através da sensação de bem-estar e imprimir um registro positivo em sua memória celular. Para aproveitar melhor a completude da Maratona Bem Me Sinto, entra para o grupo VIP e receba o protocolo completo todas semana às quartas-feiras. Ao participar do grupo, você vai receber protocolos para trabalhar diversos desafios que impedem você de ir mais longe rumo ao seu processo de sentir bem-estar. A saúde é muito mais que ter os exames clínicos em dia. Você precisa desenvolver também práticas de hábitos saudáveis que promovem você sentir uma sensação de bem-estar. Ao sentir bem-estar de maneira continuada, você aumenta a sua frequência vibracional. Você sente vitalidade, autoconfiança e também comprometimento com você mesma, diminuindo os processos de procrastinação e autossabotagem de todos os níveis. Uma vez por semana você vai receber através desse grupo VIP de WhatsApp um protocolo com práticas que envolvem você cuidar de você como também da sua casa. Banhos, mantras, dicas de harmonização energética, prática de gratidão, dicas de plantas, terapia floral, além de convites para eventos, e-books, aulas com sugestões práticas e muito mais. Pois a ordem por aqui é agir a favor do seu bem-estar. E é nisso que eu posso contribuir com você. Contribuir para você ser a protagonista da sua vida. E hoje o mantra é para limpar as memórias de escassez afetiva herdado da sua mãe. E isso vai ajudar você a se conectar com os presentes reservados para você. Enquanto for dizendo o mantra, vai se conectando com o que você precisa para sua vida, eliminando essa escassez afetiva, lembrando das vezes em que você sentiu essa escassez afetiva e que possivelmente possa ser herdada da sua mãe. E vai derrubando tudo que te impede de estar vivendo situações melhores das que você está vivendo hoje. Somente você tem a capacidade, através de práticas como essa, de mudar e quebrar suas barreiras para se conectar com o que você quer. Mas você pode estar se perguntando: mas Vivi, para que servem os mantras? A palavra mantra significa em sânscrito instrumento para o pensamento adequado. Man, pensamento, mente, tra, instrumento, trabalho. Logo, proferir um mantra, uma frase, você vai estar fazendo um trabalho com a sua mente. Basicamente, proferir um mantra vai reverberar em seu corpo vibracional energia que promove uma elevação da sensação de bem-estar. Vamos ao mantra de hoje? Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Quando você repete esse mantra, essa frase, é como se você colocasse água limpa em um copo contendo água barrenta. De tanto boa a afirmação, que o copo com água barrenta, no caso mental, vai sendo alimentado limpo, com água limpa, com as frases quânticas. As frases vão limpando toda a sua resistência, toda a sua escassez. Através do comprometimento com você mesma, vai desenvolvendo o auto-amor com movimentos de vida. Podemos aprender a desenvolver a paciência, a empatia, a capacidade de tolerância em momentos agudos e entendendo o que é do outro e o que é seu. Pratique mantras diariamente e sentirá sua vida sendo transformada. Vamos à prática? Primeiramente, procure um lugar tranquilo e calmo. Pode ser deitada ou sentada. Se precisar, pause o vídeo, acenda um incenso, crie um clima agradável para fazer essa prática, sempre que possível. Feche os olhos, inspire profundamente e expire vagarosamente. Mais uma vez. Inspire profundamente e expire vagarosamente. Mais uma vez, encha bastante o seu pulmão, segura e solta bem devagar. Inspire profundamente, segura e solta bem devagar. À medida que eu for falando, você vai repetindo junto comigo numa altura de voz em que você consiga se ouvir. Inspire mais uma vez, profundamente e expire vagarosamente.
À medida que for repetindo, vai lembrando dos momentos seus, momentos que você considera ter sido de fraqueza, ter sido de escassez afetiva. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Vamos começar? Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe.
Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar a escassez afetiva herdada da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Mais uma vez, inspire profundamente, expire vagarosamente. Permita que toda a escassez afetiva herdada da sua mãe realmente esteja saindo do seu campo informacional. Sinta-se mais leve. Sinta que você conseguiu tirar essa mochila da sua história. Tenha gestos, atos e palavras de amor e coragem com você mesma. Cuide de você e mergulhe no seu autodesenvolvimento. Faça mimos para você. Treine-se a amar e cuidar do seu pensar, do seu sentir, do seu agir durante o período de prática. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Só você pode agir a favor de você. A cada vez que você repete essa frase, você vai limpando todas as memórias de escassez afetiva herdada da sua mãe. Se você quiser aprender a sair desse ou de outros ciclos viciosos de sentimentos, comportamentos ruins e escassos, considere fortemente a possibilidade de fazer uma sessão personalizada de alívio e leveza. Nessa sessão, eu ajudo você a romper não só esse condicionamento, mas como todos os outros condicionamentos que têm levado você a viver ciclos viciosos. Porque no primeiro atendimento a gente já faz o mapeamento desses condicionamentos, dessas suas dores, dessas suas tristezas. Uma sessão de alívio e leveza personalizada ajuda você a sentir bem-estar, ressignificando de maneira amorosa os fatos, comportamentos, hereditariedades, pensamentos, condicionamentos de dor, frustração, repetições que você tem vivido. E sem essas situações instaladas em você, você livre dessas situações, você começa a criar e recriar a cada instante ciclos virtuosos de bem-estar. Fazer as mesmas coisas sempre vão sempre te trazer os mesmos resultados e cabe a você mudar isso. É uma decisão. Faça ao menos uma sessão experimental de alívio e leveza e sinta em você mesmo os benefícios. Aproveite para você adquirir com investimento ainda promocional no mês de julho. Para agendar uma sessão de alívio e leveza comigo, clica no segundo link na descrição desse vídeo. Invista no ativo mais importante da sua vida, que é seu autoconhecimento, deixando para trás tudo que te impede de ir para frente. Para fazer parte do grupo VIP Bem Me Sinto, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Juntas, chegamos mais perto de nós mesmas. Então lembre-se, assine esse canal, faça parte do grupo VIP Bem Me Sinto e receba os protocolos semanais para você começar a desenvolver práticas de bem-estar. E participe da Maratona Bem Me Sinto enquanto ainda é gratuita. É só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Você vai receber convites para eventos. Assista a nossa live no Insta todas as segundas, às 15h30. Fica gravado. Gratidão por fazer parte. Namastê. Viviane Lima, impulsionando você.